dar continuidade aos nossos estudos? Vamos fixar a concordância verbal? Esse assunto, meus amores, é fundamental para as nossas avaliações da redação, para as nossas avaliações de vestibulares e Enem. Fiquem ligados, porque concordância é o que há. Então vamos relembrar aqui a nossa regra geral da concordância verbal, porque vocês sabem que a concordância, ela tem nominal e verbal. Dentro da concordância verbal, nós vamos estudar características, fixar, relembrar elementos que fazem toda a combinação dos termos da oração de acordo com as características do verbo, do sujeito que pratica a ação e as características e especificidades de cada exemplo. Então vamos lá? Olha aqui, vamos rever. Nossa regra geral de concordância verbal. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Então, se a gente tem um sujeito simples ou um sujeito composto, nós teremos uma influência direta na forma como o verbo será escrito dentro da nossa oração. Então, aqui, ó, vamos ver esse exemplo? Veio os homens com as ferramentas. Essa forma escrita aqui é exatamente dentro da letra da música de uma composição de Adoniran Barbosa. Só que o certo, vocês sabem que na música a gente tem vários exemplos, a gente vai ver isso aqui na fixação das nossas aulas, que na música a gente tem vários exemplos de concordância que estão gramaticamente incorretos. Eles não estão de acordo com a norma culta da língua. E aí precisamos ter muita atenção. Então, para que essa frase estivesse de acordo com a regra gramatical, ela teria que estar escrita dessa forma. Vieram os homens com as ferramentas. Por que vieram? Porque o nosso sujeito está, olha, no plural. Então, o verbo vai concordar com ele. Vamos ver, continuar aqui os nossos exemplos. Fatores que irão afetar a concordância verbal. Ó, a ordem indireta da frase. Sabe aquela fala do Yoda? O personagem de Star Wars? Então, ele aparece aqui, olha. Então, vamos ver esse exemplo. Chegou ontem à noite os convites. Por que está na ordem direta? Porque na ordem direta nós teríamos que os convites chegaram ontem à noite. Qual é a ordem direta? Sujeito, verbo, complemento. Na ordem indireta a gente pode alternar essa forma do discurso. Então, na forma coloquial, que liga à oralidade, que tem outros exemplos, nós temos aqui, ó, chegou ontem à noite os convites. Na oralidade a gente comete essa falha, mas na escrita a gente precisa estar atento. Por quê? Porque os convites chegaram ontem à noite. Ainda que a gente escreva isso na ordem indireta, na ordem inversa, não importa. O verbo terá que concordar com o sujeito. Então, atenção aí, porque é muito comum que a nossa oralidade influencie na escrita. A gente não pode cometer esses erros. Então, olha aqui, olha, alguns fatores que irão afetar essa concordância, continuando aqui a nossa abordagem, a distância entre o sujeito e o verbo. Então, vamos ver aqui, olha. A torcida dos clubes paulistas, que estava em péssima colocação no campeonato, a gente já tem uma oração longa aí, né? Quebraram toda a arquibancada. Então, olha só. Por que isso aqui está errado? Ó, quebraram, tá lá, ó, distante do sujeito. Então, como é que isso daqui iria ficar de acordo com a norma culta, obedecendo as regras da concordância verbal? A torcida dos clubes paulistas, que estavam em péssima colocação no campeonato, quebrou toda a arquibancada. Então, ó, a gente tem aqui a distância e a questão de que a torcida, certo? Então, não são os torcedores, a torcida. Então, a gente precisa fazer toda essa associação correta entre os termos da oração. Mais exemplos aqui para nós. Olha, as palavras no plural, vizinhas do núcleo do sujeito, que está no singular.
vamos ver esse exemplo. A educação destas pessoas impediram um prejuízo maior. Então, normalmente na oralidade a gente pode colocar o verbo no plural, por quê? Porque a gente está associando aqui, ó, a pessoas. Mas eu não posso, eu tenho que fazer essa combinação com o núcleo do sujeito. Então, ó, a educação destas pessoas, qual é o núcleo do sujeito? Educação. Se você colocar o sujeito inteiro, será a educação destas pessoas. Mas qual é o núcleo do sujeito? O que é o núcleo do sujeito? Vamos lembrar? É aquela palavra que, se for retirada, o sujeito perde o sentido, né? Então, aqui, o nosso núcleo do sujeito é a educação. Então, ó, a educação impediu um prejuízo maior. Então, essa é a forma C. Vamos ver aqui exemplos agora, onde nós temos um sujeito composto. Então, vamos ver lá, olha. Em ordem direta e em ordem indireta. Duas possibilidades. Qual a ordem direta? O verbo concorda com a soma, ou seja, com os dois núcleos do sujeito. Olha, as becas e o diploma chegaram. Por que chegaram? Diploma e becas. Ok? Na ordem indireta, pode ir para o plural ou concordar com o mais próximo. Então, em algumas questões dos nossos vestibulares, o que a gente encontra com muita frequência, pessoal? A possibilidade da resposta dupla. Ambas estão corretas, né? Então, a gente tem aqui, ó, chegou o diploma e as becas, chegaram o diploma e as becas. Então, ambas estão corretas, ok? Mas isso só vale na ordem indireta. Continuando aqui o nosso estudo do sujeito composto, nós temos a situação, a ocorrência de núcleos sinônimos. O verbo pode estar no plural ou no singular. A maldade e a ruindade habitavam o seu ser. A maldade e a ruindade habitava o seu ser. Então, olha aqui, ó, núcleos sinônimos. Maldade e ruindade. Então, o verbo pode estar no singular ou no plural. Então, ele vai valer com ambas as possibilidades. Muita regra para decorar? Sim. Essa parte tem que passar sempre uma memorização e a gente consegue os melhores resultados quando a gente vai praticando tudo isso. Então, a gente tem que estar ligado nesses eventos, praticar bastante para conseguir memorizar bem essas regras. Então, olha, seguido de aposto recapitulativo, concorda com o aposto. Tá? Então, olha só o que é o aposto, o termo que está entre vírgulas, que se for retirado da frase, a frase continua fazendo sentido. Então, olha o que nós temos aqui, ó. Vinho, caviar, praia, nada o fazia feliz. Então, olha, o nada aqui, ele pode ser retirado, porque a frase vai continuar fazendo sentido, certo? Mas por que o verbo está no singular? Porque ele concorda com o aposto, ele concorda com ele. Apesar de eu ter uma enumeração de elementos aqui, esse que pode ser exatamente retirado da frase, é ele que vai determinar a aplicação do verbo. Núcleos pertencem a pessoas gramaticais diferentes. Então, olhem só. A primeira pessoa é que vai prevalecer. Eu e tu cantamos bem. Então, olha só. Eu, primeira pessoa. Tu, segunda pessoa. Cantamos, bom, está no plural, justamente porque a gente está fazendo essa associação de combinação de elementos dentro da frase. Eu e ele cantamos bem. E aí, olha esse exemplo aqui, muita atenção. Eu, primeira pessoa, ele, terceira pessoa. O verbo permanece no plural porque dois elementos, sujeito composto. A regra é fácil. Agora, o que a gente precisa é estar atento a cada uma dessas situações. Perdoem, pessoal, eu passei aqui o slide. Vamos voltar. Vocês sabem que essas coisas acontecem na hora da aula.
E aqui no nosso vídeo aula não poderia ser diferente. Então vamos voltar lá para o nosso último slide e rever essa explicaçãozinha para que a gente consiga acompanhar de uma maneira bacana. O que nós temos aqui? Olha, tu e ele cantastes bem. Então, tu, segunda pessoa, ele, terceira pessoa. Por que o verbo está cantastes? Porque a segunda pessoa está prevalecendo. E tu e ele cantam bem. Segunda, tu, terceira, ele, o verbo passando para o plural, concordando com a terceira pessoa. Então, tudo vai depender do sujeito composto de acordo com o verbo, fazendo essa associação diretamente a ele. E aqui eu deixo para vocês esse mapa mental, vai nos acompanhar nas nossas próximas aulas, onde estaremos vendo exatamente a aplicação desses verbos de acordo com outro tipo de sujeito, e eu deixei o link aqui para vocês, tá? Quando vocês forem baixar os slides da nossa aula de hoje, acessem o link, vou deixar em destaque, porque o mapa é enorme e ele concentra todas as ocorrências com exemplo para que a gente possa fixar bastante esse assunto. Meus queridos alunos, nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!